Estamos aqui para dar voz ao povo. Em defesa dos cidadãos. Pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Muitos foram os adjetivos utilizados para qualificar ou descrever o resultado das eleições legislativas do passado dia 18. A cara de espanto e de surpresa de alguns jornalistas e comentadores rivalizaram, na minha fantasia, aquilo que eram os cartoons. Por exemplo, olhe, os irmãos Dalton, depois de Lucky Luke disparar e desarmar os 4 irmãos Dalton ao mesmo tempo. A verdade é que esses comentadores e jornalistas viram Salvini e Meloni, viram Le Pen e Orbán, viram Alice Weidel, mas dizem que não viram Ventura. Boa noite, meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. Voltemos às legislativas. É que se alguém pensa que as legislativas de dia 18 foram alguma meta para quem quer que seja, é melhor pensar outra coisa. É que o passado dia 18 para alguns é um ponto de partida para um novo nível, para um novo standard, para um novo canon, para novos voos, e para outros é uma encruzilhada que os pode levar à inexorável extinção. Penso eu, mas é necessário terem atenção que uma coisa aconteceu. E se chegarmos a Portugal, vamos ser recebidos com um bem-vindos ao admirável mundo novo. Digo eu, que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio para este programa que é pontapé de saída para mais uma semana de conversas, e obviamente vou já pôr de parte as questões futebolísticas porque não quero criar divisão. O nosso convidado de hoje, Nuno Gonçalo Poças, muito boa noite. Obrigado por estares aqui, olá. Nuno. Olá. Vamos a resultados, mas não de bola. Olha, Nuno, esta minha nota inicial, de facto, foi de alguma forma inspirada por um artigo teu no Observador, em que falas de uma revolução em slow motion e apresentas de alguma forma 8 pontos para enquadrar essa tua revolução, por assim dizer, em slow motion, e começas por dizer que não concordas com a adjetivação de que foi um terremoto. Não, bem, olá, muito obrigado pelo convite e pela simpatia de não se falar de futebol hoje. Eu acho que disse isso logo na noite das eleições, foi aquilo que me pareceu, até porque, enfim, os resultados das sondagens à boca da urna, etc., iam chegando. Portanto, enquanto estávamos ali entre as 7 e as 8 a olhar para os dados da abstenção, na verdade foi isso que me assaltou. E tenho cada vez mais a convicção de que, na verdade, é isso que estamos a assistir. Eu tenho ideia de nós já termos aqui falado no estúdio alguns sobre isso. E na verdade, acho que não mudo muito a minha opinião sobre aquilo que se está a passar ou aquilo que estamos a assistir. Há uma tese relativamente partilhada de que o país funciona há mais ou menos 250 anos por ciclos de 50. Mais coisa, menos coisa. E nós estamos, desde há uns anos para cá, a assistir, no fundo, à derrocada de um período de 50 anos, provavelmente para iniciarmos um outro ligeiramente diferente. Sendo certo que nós estamos em 2025, Portugal é um país da União Europeia, com os elementos circunstanciais, históricos e técnicos e tecnológicos e políticos, sociais, etc., que nós temos em 2025. E, portanto, aquilo que eu acho que nós estamos a assistir é essa espécie de revolução em câmara lenta, porque é como se fosse a revolução possível em 2025, face a um país da União Europeia e ao tempo em que se vive. Ou seja, se aquilo a que nós temos hoje
se estivéssemos a assistir há 50 anos, esse movimento revolucionário provavelmente seria muito mais abrupto. Ok. E Estaríamos menos... a falar numa mudança de sistema, provavelmente. Sim. E eu acho que estamos nesse passo. Ok. Só que as coisas são feitas muito mais gradualmente. E não há, obviamente também não há, tal como há 50 anos, não há aqui um fenómeno de uma ilha isolada que é alheio a tudo aquilo que se passa no mundo e aos movimentos internacionais, etc. A situação é relativamente parecida em termos do situacionismo do regime ao Portugal de 73, de 72, 73 e ao Portugal de 2015 a 2025, se quiser. E tu consideras, inclusive, que é o próprio Portugal da Primeira República que depois dá aso a uma transformação também... Sim, tal como há um Portugal da regeneração que também dá origem ao Portugal de 1910, não é? E há um Portugal de 1820 que também dá origem ao Portugal da regeneração de 1870. E isso eu acho que se nota, e há aqui vários pontos de contacto. Há um situacionismo muito instalado. No final do Estado Novo houve até um momento muito característico que ficou depois conhecido como a Brigada do Reumático, não é? Portanto, uma série de oficiais e generais já de uma grande senioridade, como se diria hoje, que vieram prestar o seu apoio ao regime, etc. E depois há uma geração mais nova, na altura também ela imbuída do espírito internacional da época, do Maio de 68, do terceiro mundismo, dos novos movimentos do terceiro mundo, os Che Guevaras, os Ho Chi Minhs, a China maoísta, etc., que traz a Portugal essa necessidade de alguma mudança. Podia ter sido também uma mudança gradual na altura, mas Portugal vivia em contexto de guerra, e isso naturalmente também pesou bastante. E portanto as coisas também obviamente são frutos da sua própria circunstância histórica. As coisas não são exatamente comparáveis na mesma medida, mas eu acho que de alguma maneira são, e porque neste momento nós também estamos a assistir a uma mudança geracional e as votações das diferentes faixas etárias acho que o explicam bastante bem. E, no fundo, é como se há 50 anos tivesse havido uma reação de esquerda a uma situação conservadora, tipo autoritário, já um bocadinho démodé. E, neste momento, a reação ao situacionismo é precisamente de sinal oposto. E acho que tem muito a ver com a situação dos últimos 10 anos, mas não só. Acho que há aqui um percurso muito gradual, talvez desde o início do século XXI. Tu falas em cansaço civilizacional. É um cansaço civilizacional, mas é também um cansaço de um país estagnado. Há aqui duas formas de olharmos para isto. Eu acho que se faz muitas vezes também o discurso, e depois isto também tem um reflexo nos eleitores. Faz-se muito o discurso do Portugal como país pobre, como se isto fosse o mesmo país de há 50 anos. Não é. Claro. Objetivamente não é. Portugal está entre os, 40 países mais ricos do mundo. E eu acho que é preciso termos alguma atenção quando se faz esse discurso. Portugal é um país pobre se nos quisermos comparar com os 40 que estão acima de nós, não é? Certo, Nuno, mas deixa-me dizer uma coisa. Uma das coisas que falam, por exemplo, também muito, é que contam que a mortalidade infantil decresceu bastante. Mostra-me um país no mundo onde isso não tivesse acontecido nos últimos 50 anos. Certo, mas... Percebes o que é que eu estou a dizer? Certo, se há circunstâncias que mudaram, há circunstâncias que mudaram para todos e em todo o mundo, não é? Certo. E na verdade isso também é sucesso de uma fórmula que foi sempre muito contestada à esquerda. E acho que isso é inegável. O país... O professor Oliveira Martins, no século XIX, quando escreveu o Portugal Contemporâneo, ele dizia que, claro que é inegável que em 1870 ou 1880 o país era melhor do que era em 1820. Mas isso decorre também da própria evolução natural das coisas. Se não se tivesse feito nada, quer dizer, o mundo de 1500 é melhor do que o mundo de 1000, não é? Nem que fosse por benchmarking. Olhar para os outros países, o que é que eles estão a fazer? Vamos copiar. Há uma evolução natural que se vai seguindo dentro das sociedades. Isso é normal. Portugal deu um salto muito qualitativo, sobretudo desde que entrou para a União Europeia. Sim, é inegável. Melhorámos muito, sim. Resta saber se isso decorre do quê.
Mas isso é inegável. E, portanto, aqui para voltar um bocadinho atrás, eu acho que há aqui algum cuidado que tem que se ter quando se faz o retrato do país miserável. Portugal não é um país miserável. É um país, comparado com os países europeus e com aqueles com quem eu acho que Portugal se deve comparar, que está muitos furos abaixo do que aquilo que poderia ser. Sim, e nesse Pode sentido... estar a ser miseravelmente governado. Mas certo, isso e nesse sentido Portugal é um país pobre. A questão é, e eu acho que isso depois tem algum reflexo também na forma como politicamente e como mediaticamente se tratam os próprios eleitores, que é, por um lado, trata-se muita gente num país que tem um salário médio de 1.300, 1.400 euros, qualquer coisa por aí, em que se tratam esta grande massa de pessoas, ao mesmo tempo como miseráveis e como ricas. Porque são ricas para pagar, é verdade. São ricas para pagar impostos, depois têm que pagar as explicações à parte, depois têm que pagar o colégio dos miúdos à parte porque não confiam na escola pública que têm, porque depois pagam o seguro de saúde e são cada vez mais pessoas a pagar seguro de saúde porque o SNS não chega para todos, porque pagam o passe, porque pagam o gasóleo, porque pagam impostos sobre tudo e mais alguma coisa. Se quiserem comprar uma casa, pagam para comprar, pagam para ter, pagam para vender. Pagam se quiserem arrendar, pagam se não quiserem arrendar, pagam para viver, pagam a taxa do esgoto para utilizar, pagam a taxa da luz, pagam contribuição para ver televisão, pagam tudo e mais alguma coisa. E, portanto, são tratadas nesse sentido como... Quer dizer, não são pobres, não é? Mas, ao mesmo tempo, uma pessoa que tem uma vida... Isto parece um clichê, mas e ao mesmo tempo, quer dizer, é uma lapaliçada, não é? Porque também se faz muito este discurso que as pessoas têm vidas difíceis. A vida não é fácil, nunca foi. Claro que as pessoas têm vidas difíceis, mas o que não é sobretudo justo é que alguém que acorda todos os dias de manhã cedíssimo para fazer lanche, preparar mochilas, levar as crianças à escola, apanhar um autocarro, o trânsito que não escoa, pagar portagem, ou apanhar um autocarro, um barco ou um comboio, um metro, mais um autocarro, trabalhar, voltar para casa, fazer este percurso todo de volta, se não houver greves. Chegar a casa, ter que engomar, fazer jantar, preparar almoços, voltar a fazer lanche, e se quiser descansar um bocado e sentar-se em frente à televisão, e é perfeitamente compreensível que as pessoas prefiram antes ver a novela ou qualquer outra coisa do que estar a ouvir alguém na televisão a referir-se a elas, a esta grande massa de gente, como uns pobres e uns desgraçados que coitados, ainda por cima nem sabem pensar e nem sabem o que andam a fazer. Claro. Não me parece assim uma coisa muito inteligente. Achas que isso foi das coisas que mais te, de alguma forma, chocou? Foi a facilidade com que os eleitores, e nomeadamente aqueles que possam ter votado, por exemplo, no Chega, foram desconsiderados por comentadores e jornalistas? Acho que sim, mas sempre foram. E agora faz-se um bocadinho aquela conversa do como é que se recupera os eleitores do Chega, como é que se fala para aquelas pessoas. Eu acho que há aqui um grande problema, que é quem normalmente fala sobre isto, os políticos, os jornalistas, comentadores que se debruçam muito sobre isto, tirando meia dúzia de pessoas, porque de facto conhecem aquela realidade. Não é por conhecer, porque vão lá visitar, que é uma coisa que os políticos fazem muitas vezes, não é? Em campanhas eleitorais andam de comboio, ou vão visitar o metro. Aquilo funciona sempre às mil maravilhas, não é? Naqueles dias, aquele dia é sempre escolhido para um dia que não há greve, em que está tudo bem, vão sempre num horário fora da hora de ponta, portanto toda a gente consegue ir sentada, mais os jornalistas, as câmaras, faz sempre esse número. E portanto há muito pouca gente, de facto, que conheça aquilo porque vem dessa realidade, porque conhece, porque sim, porque é o país onde as pessoas vivem. E há muita gente que mediaticamente e politicamente tem relevância sobre isto, que pura e simplesmente não sabe. E, portanto, quando se fala destas coisas, não é porque os políticos têm que ir lá ver como é que é. Não vão lá ver nada, porque quem não vive ou que nunca viveu nesta realidade não vai saber. Pode perguntar às pessoas, pode ter melhor ou pior ideia. É porque se for lá uma vez fica incomodado, porque é um dia mau, é uma experiência má. Mas estar lá consecutivamente... Fica sempre, ainda por cima, com essa sensação de coitadas das pessoas, realmente têm vidas horríveis. Ninguém gosta de sentir que tem uma vida horrível, claro. Mesmo que as pessoas saibam. Não é uma coisa que me pareça politicamente muito inteligente ir ter com as pessoas e dizer, pá, coitado. Quem é que gosta de sentir assim? As pessoas sentem que as suas vidas são o que são e não estão assim... Podiam estar melhor, seguramente. Lá está esta questão de Portugal é um país rico ou é um país pobre. As pessoas
as pessoas têm só as suas vidas. Gostavam de estar muito melhor, gostavam. E eu acho que é isso que elas estão a mostrar. Eu gostava de estar melhor. Mas também não me tratem como se eu fosse um desgraçado. Porque essas pessoas, e eu acho que houve aqui ouvir essas pessoas eu acho que faz mais diferença. E talvez até para pessoas como eu são perfeitamente dispensáveis dos jornais e dos estúdios de televisão, e às vezes acho que fazia diferença ouvir outro tipo de pessoas. No dia a seguir às eleições, na segunda-feira, dia 19, eu apanhei um Uber para algures, e o condutor, foi a segunda vez que isso me aconteceu, o condutor era cigano. E ele começou a meter conversa comigo, a perguntar o que é que eu achava e não sei o quê, e ele disse-me, olha, eu não sei se está interessado ou não naquilo que eu tenho para dizer. Não, estou absolutamente interessado, estou interessadíssimo, quero mesmo saber. E ele disse-me isto, eu trabalho, tenho a minha vida, portanto, estruturada, sou uma pessoa cumpridora, trabalhadora, etc. E disse-me, eu não votei nele como se ele fosse de facto a entidade que estava aqui em cima de tudo isto. Eu não votei nele por uma simples razão, porque eu não gosto e não me sinto confortável que todas as pessoas sejam tratadas da mesma maneira, porque eu tenho uma vida que se pode dizer correta, não sei se a expressão foi exatamente esta, mas de resto eu dou-lhe razão em tudo, e eu sei que ele tem razão. Eu acho que isto, quer dizer, é explicar muita coisa, porque eu acho que aquilo que faz realmente diferença, e esse cansaço também vem muito daí, vem da falta de expectativas, da falta de ambição, das pessoas sentirem que, por mais que pedalem, não saem, estão sempre a patinar no mesmo sítio. Mas, na verdade, eu acho que há aqui um princípio orientador, que é, primeiro, da ambição, das pessoas, de facto, quererem qualquer coisa melhor de passo por vida. Depois, acho que há um cansaço muito grande porque toda esta massa de gente é tratada como se fosse atrasada mental e não é. E depois acho que há aqui um princípio orientador nisto tudo, que é as pessoas cansaram-se de viver num país onde as regras não são iguais para todos. Acho que é só isto. Construiu-se muito o regime, o sistema, enfim, agora está muito na moda a expressão do zeitgeist, é muito à volta dos direitos. E nunca se construiu um país assente em deveres. Mas as pessoas sentem ao mesmo tempo que têm deveres para tudo e mais alguma coisa. E falta-lhes os... Mas sentem que isso não tem reflexo. Ou que alguns que têm mais direitos. Que alguns têm mais direitos do que outros. Olha, Nuno, e tu fizeste um artigo com 8 pontos, nós ainda não saímos do primeiro e vamos continuar. Sabes porque tu mencionas que nesta revolução slow motion já não se levantam barricadas, levantam-se votos de um lado para o outro. Certo. Mas eu acho que é isso que está a acontecer é uma surpresa de alguma maneira. Eu durante algum tempo achei que, enfim, ainda o Chega era um fenómeno muito pequenino. O Chega há 6 anos teve 67 mil votos. Não é... Isto é uma ascensão meteórica, obviamente, mas há 6 anos eram 67 mil votos e eu acho que eram, na altura, na hipótese de ser um problema, era um problema bastante controlável e bastante gerível. Só havia uma maneira de o fazer, que era os partidos que não eram o Chega, sobretudo o PSD, que era, no fundo, trazer algum daquele discurso, ou seja, olhar para os temas que eram ali levantados e perceber. Eu acho que se devem arranjar aqui soluções e mecanismos que não são exatamente aquelas que são ali propostas, mas aqueles problemas têm que ser resolvidos. E aqueles problemas merecem atenção e merecem ter um discurso. E estas pessoas merecem ser ouvidas. E não foi nada disso que aconteceu. Mas, portanto, durante algum tempo eu achei que, se isso por acaso tivesse acontecido, isso poderia... Nós hoje podíamos estar num país político um bocadinho diferente e portanto, talvez dessa maneira, esta estratégia das linhas vermelhas do não é não pudesse ter tido eventualmente algum sucesso. Mas essa estratégia tinha sempre uma necessidade que não se materializou, que era uma espécie de lado B dessa estratégia política, que era precisamente o discurso e uma capacidade de ação. E ela nunca existiu. E depois, aquilo que foi um sentimento muito generalizado, uma narrativa muito proclamada, que era, no fundo, e que foi utilizada pelo PS também no fundo, quase para secar
a oposição à sua direita, vulgo o PSD e o CDS e até a Iniciativa Liberal, e tornar-se praticamente o partido hegemónico de poder, e que no fundo se transformava as coisas basicamente em que os eleitores só tinham duas hipóteses, que é ou votam em nós ou votam no fascismo. E, portanto, bem, ninguém quer ser fascista, não é? Portanto, acharam eles que isto alguma vez podia sequer ser possível ser assim, que ia funcionar. E acharam que não, chega um problema da direita, a direita que se resolva com eles. E, portanto, andámos aqui tempos e tempos e tempos e não é não, mas faz ou não faz acordos? Faz, e a incidência parlamentar ou é para o governo? E o não é mesmo não é não ou é não sei o quê? Quer dizer, e perdeu-se muito tempo a discutir cenários hipotéticos de eventuais coligações e de acordos de governo e nunca se discutiu essencialmente aquilo que os partidos de facto queriam fazer. Já o ano passado, isso tinha ficado muito claro. O Chega estava a crescer e não era necessariamente à conta da direita. O Chega estava a comer tudo o que vinha da esquerda. E o PS não percebeu isso, o Bloco não percebeu isso, o PCP não percebeu isso, ninguém percebeu isso. E agora, desta vez, eu acho que já se pode falar disso agora. Já se tornou demasiado evidente que é ali que o Chega está a consumir eleitores. Quer dizer, alguém imaginava, não vou dizer há 50 anos, mas há 3 anos ou 4, alguém imaginava que o Chega ganhasse eleições no Seixal, na Moita, no Montijo, em Sesimbra, em Palmela, em Setúbal, em Sines, em Odmira, quer dizer, pelo Alentejo fora, em Sintra. Alguém sequer imaginava esta possibilidade? Não é uma novidade. Alguém imaginava que há eleitores que estão na abstenção, que não se interessam por política há anos, que sentem os problemas, que sentem necessidade. Não viram ninguém a fazer o diagnóstico. É que nem sequer o diagnóstico, é que isso é que é o problema. É porque, além de não sentirem soluções, as pessoas não sentiram sequer que nos outros partidos o diagnóstico correto era feito. A semana passada também ouvi uma senhora aqui no metro, estava a falar com um colega de trabalho e que lhe dizia, o outro lado teve um grande resultado e tal. Depois encolhia assim os ombros e depois virou-se para ele e disse-lhe assim, pode ser que os outros acordem. É como se isso funcionasse, como se isto funcionasse para... Eu acho que eventualmente chegará um bocadinho tarde demais isto. Chegou porque, se pensares bem num determinado tema como o da imigração, viste Luís Montenegro a pegar no tema, viste Pedro Nuno Santos numa das suas entrevistas a falar de facto de regular a imigração, mas o reflexo em termos de votos foi nulo. Não, mas aí há 2 critérios diferentes. Primeiro, é inegável que a AD teve uma vitória eleitoral, teve mais deputados, teve mais votos, teve mais percentagem, sozinha tem mais votos, tem mais deputados do que a esquerda toda juntos, é inegável, e num cenário tripartido teve um resultado que é bastante positivo. A questão é, o meu problema é outro, é que eu acho que há uma tendência de há 20 e tal anos para cá de erosão eleitoral e de... Sim, Nuno, eu vou ter que dizer isto. Nuno, eu tenho a certeza absoluta que houve muitos votos na AD que as pessoas fecharam os olhos e votaram e disseram, vejam lá se agora atinam. Sim, provavelmente sim. Eu não tenho dúvidas nenhumas sobre isso. Não me parece que tenha sido... Não é uma de convicção, de confiança na liderança de Montenegro. É isso, sim. Mas esse é o sinal que eu acho que o Governo vai ter que perceber, se quiser perceber. Porque se não perceber, daqui a pouco tempo as coisas vão estar aqui a falar de outras coisas. E por outro lado, eu acho que o PS tem aqui vários problemas. O primeiro deles chamava-se Pedro Nuno Santos. E eu acho que as pessoas... Há aqui um lado pessoal da política, mais do que estratégico ou substantivo. Há aqui um lado pessoal em que, de facto, as pessoas não se reviam. Havia imensa gente, eu ouvi imensa gente falar sobre isso. À porta das escolas, à porta dos centros de saúde, em que as pessoas comentavam aquilo e diziam, eu votei PS a minha vida toda, mas eu não gosto nada dele. Portanto, há ali um lado de criança mimada, birrenta, que eu acho que as pessoas sentiam radicalizado. E eu acho que Pedro Nuno Santos tentou fazer um esforço para mostrar alguma moderação ao eleitorado nesse tema da imigração, por exemplo, quando de repente aparece, não, nós não fizemos tudo bem, agora temos que mudar aqui qualquer coisa, não sei o quê. Mas acho que foi bastante tarde e as pessoas não interpretaram sequer aquilo como genuíno e como verdadeiro. E é interessante porque Pedro Nuno Santos, e se fizermos um exercício de memória, tem um discurso
muito bem conseguido nas últimas eleições, depois dos resultados, não sei se te lembras, em que ele teve uma postura estatista, a dizer que estava do lado da AD, a responsabilidade de apresentar o orçamento, e que o PS ia olhar, e desta vez parecia um miúdo a fazer uma birra. Se ele pudesse não ter ido lá ao púlpito falar. Mas esse discurso, e estas coisas também contam, esse discurso não teve uma continuidade durante o ano que seguiu. Porque, quer dizer, foi sempre um político impulsivo que dizia uma coisa inicialmente, que não estou disponível para nada, e depois de repente, afinal, estou... e depois era sempre uma coisa semi-violenta, mas ao mesmo tempo muito titubeante, que ninguém percebia muito bem, porque afinal o que é que o homem quer, não é? E depois acaba... Esta despedida do Pedro Nuno Santos é o Pedro Nuno Santos, que é alguém que perdeu o brinquedo, que sai e que não tem sequer a hombridade de dizer falhei, estava completamente errado, a minha estratégia foi errada, as pessoas preferiram outras coisas. O PS é a terceira força política. Vai ser a terceira força política. Isto nunca tinha acontecido. Teve um meio-catombe eleitoral e não tem sequer a dignidade de dizer isso, que quer-me ir embora já, porque parece uma criança, de facto, a que lhe roubaram o brinquedo e está amoado. E tenta condicionar até o próximo líder do PS, dizendo que o PS não pode sequer fazer nada com a AD, etc. Enfim, são outros 500... Dava para outro programa. Olha, Nuno, mas deixa-me falar aqui em algo que tu mencionas também e me parece de alguma forma interessante. Olhamos para alguns episódios de partidos, nomeadamente o Bloco de Esquerda, que sempre foram partidos que olharam para os direitos, não é? Os direitos das minorias, e depois, quando viram o traseiro apertado, foram buscar aqueles 3 cavaleiros do Apocalipse, todos brancos e todos novinhos. A questão das grávidas do Bloco de Esquerda, despedidas, de facto, no momento em que foram despedidas, e tu falas que a esquerda, esta geração de portugueses já não aceita a esquerda enquanto bússola moral. Não, porque eu acho que é muito cansativo. É muito cansativo. E agora, enfim, todo este debate que agora se tem levantado, também a propósito da revisão constitucional, que é um... eu acho que eles ainda não perceberam nada. Acho que não perceberam nada. Que as pessoas estão genuinamente cansadas daquilo. Daquela superioridade moral, daquela arrogância, daquela soberba. E que na verdade, deixaram isto muito claro. O Francisco Louçã candidatou-se a Braga e deu uma entrevista a dizer que era candidato novamente ao Parlamento Português porque nos Estados Unidos havia um presidente que era fascista. Portanto, eu imagino que o Trump ganhou as eleições em Braga. Alguém manda um fax para a Casa Branca e diga um e-mail e diga parabéns, congratulations, Mr. President, porque ganhou umas eleições em Braga. Porque, quer dizer, isto não cabe na cabeça de ninguém. É recuperar aqueles... Foram três personalidades que foram, enfim... Foram grandes figuras do Bloco de Esquerda, se pode dizer isto assim, há 20 anos, até há 15 anos. Mas que acabou. Já não dá mais. Lá está, o Zeitgeist é outro. As pessoas já não estão aí. E, portanto, já não é possível. Há aqui dados interessantes. Neste momento, e saíram alguns estudos sobre isso, dizer que os portugueses neste momento enfim, não sei se a expressão é exatamente esta, mas tinham... que o nível de riqueza dos portugueses tinha subido nos últimos 10 ou 15 anos por causa do património imobiliário. Porque 70% das pessoas em Portugal têm casa própria. 70%. E 70% das pessoas que têm casa própria, neste momento, têm o seu património familiar, vale muito mais do que valia há 10 anos, porque as casas estão caras. E, portanto, isso também lhes traz-lhes um benefício. E vir fazer, quer dizer, esta conversa toda das rendas congeladas e dos tetos às rendas e desta conversa do coitadinho sempre, que entre o explorador e o desgraçado. Porque, na verdade, é isto que nós estávamos a falar no início. Quem é sempre tratado como explorador não são as grandes multinacionais, quer dizer, eventualmente também são. Mas toda a conversa que se faz é sobre as pessoas que têm vidas normais. Uma pessoa que ganhe 2.000 euros, 2.500 euros que seja, em Portugal, não pode ser tratada como uma pessoa rica. Sabes que uma das pessoas que se preocupa com isso, uma pessoa conhecida minha, uma querida, a dona Atália de Portimão. A Atália
veio atrás da irmã, veio de uma aldeia do norte, foram para Portimão trabalhar num hotel, a fazer camas, a aprender, a fazer tudo aquilo. Entretanto, conheceu o esposo, que já partiu, que servia as mesas lá no restaurante. Eles os dois a trabalhar sempre no mesmo hotel, lá conseguiram comprar uma casa. Depois compraram uma casa para eles, acharam que podiam comprar uma casa para o filho, compraram uma casa para o filho. E são estas pessoas que vieram das aldeias trabalhar, por exemplo, no turismo, que têm duas casas, que se viram confrontados, porque o filho não quer viver em casa, com a possibilidade da esquerda obrigar eles ou ficarem sem a sua casa que não estão a utilizar. Sim, e a pagar o adicional do IMI, o Imposto de Mortágua, isto é indescritível, mas isso é só nesse aspecto. Mas há aqui também outro fenómeno social e cultural que eu acho que faz muita diferença aqui. E nós, neste momento, estamos a assistir a uma coisa que eu acho relativamente perigosa, ou pelo menos preocupante. Há um certo tipo de comportamentos, isso tem sido relativamente estudado, são fenómenos internacionais com alguma projeção, umas pessoas mais conhecidas, outras menos, esta coisa toda, no fundo, do Andrew Tate e dos incels e aquela coisa, e, portanto, há aqui uma espécie de nova misoginia, quase há um comportamento não é maioritário, mas que começa a ser algo generalizado nas camadas mais jovens da população, então ali entre os 18 e os 20 anos, relativamente às mulheres, que eu acho que é perigoso e acho que é um retrocesso. Mas se calhar ajudava que estes miúdos que têm agora 18 ou 20 anos não tivessem passado os últimos 10 a ouvir na televisão que eles próprios nem sequer sabiam se era um homem ou uma mulher. E que andamos todos aqui um bocadinho sem saber muito bem o que é que somos, e que é a sociedade que nos impõe não sei o quê, e que tu és mais eu, e que depois logo se vê o que é que tu queres, quando na verdade tudo aquilo que estava por trás era uma campanha, porque foi sempre isso que a esquerda revolucionária fez, era pegar em certos temas para minar o que se chama a sociedade burguesa e a ordem instalada, etc. Eu acho que aquilo que de facto agora as pessoas disseram foi: já chega, acabou. E não acho que seja inocentemente que o livro, por exemplo, tenha uma subida eleitoral, ao contrário do PC e do Bloco, embora todos por razões diferentes. E também não acho que o livro não é a esquerda revolucionária, mas também não é não é a esquerda moderadíssima que as pessoas gostam de achar que é. E depois há aqui o PCP, que tem, enfim, está com uma lógica um bocadinho à parte, que tem muito a ver também com aquilo que eu estava a falar há bocado, que tem a ver com as zonas suburbanas e com o Alentejo. E sobretudo na grande periferia de Lisboa. Eu acho que as pessoas não perceberam que os filhos e os netos dos operários de há 30, 40 anos, portanto, as pessoas que trabalhavam na Lisnave, já não era a CUF, mas na Quimigal, na Setnave, na Sorefam, na Siderurgia Nacional, etc. Essas pessoas, os filhos e os netos, e isto também é um salto qualitativo, quer dizer, depende, mas já não são operários disponíveis à retórica do sindicato. E mesmo a mudança geracional que há, por exemplo, nos quadros que trabalham na Auto Europa, por exemplo, naquela zona, o PCP nunca penetrou na Auto Europa. E mesmo o António Chora, que era uma pessoa que tinha aqui ou ali alguma ligação com o Bloco de Esquerda, mas o Bloco de Esquerda também nunca minou aquela Comissão de Trabalhadores, e, portanto, há uma diferença geracional nesse aspecto. E depois há os filhos e os netos daqueles operários, hoje em dia, já não são operários na mesma, portanto, são pessoas que trabalham em serviços, que têm que se deslocar quase todos os dias, muitas delas para Lisboa, e que são vítimas da política do PCP através dos sindicatos, que sentem isso no seu dia-a-dia. Na semana antes das eleições, houve uma greve brutalíssima da CP. E aquilo foi feito. Quer dizer, o PCP acha que as pessoas não percebem de onde é que aquilo vem? E que as pessoas não sentem isso afetado na sua vida? Aquela greve era feita contra quem? Com que propósito? Quem é que afetava? Quem é que chateava? Quem é que incomodava? Que benefício é que os trabalhadores da CP tiveram por causa daquela greve? Zero. E, portanto, não é uma novidade que o PCP tem uma erosão muito mais lenta, é de pedacinho em pedacinho, todas as eleições desce, mas é um bocadinho. E agora é por isso que estão todos preocupados com uma eventual revisão constitucional. Claro, estão preocupados com uma revisão constitucional, porque eu acho que também nesse aspecto nós estamos aqui nesta tal revolução em câmara lenta. Eu tenho ouvido muitas coisas.
E há várias que eu acho que são absolutamente criticáveis. Uma delas é que se diga que nunca houve revisões constitucionais sem o acordo do PS e do PSD. Isso é um facto, mas não é essa a lógica que está por trás disto. O regime não foi feito para o PS e para o PSD. As lógicas da revisão constitucional é que o acordo que tem sido feito é entre o partido do governo, é entre o maior partido e o partido da oposição. E, portanto, não é legítimo, é um falso argumento dizer que não, imagino que o PS agora tinha 2 deputados. A única regra é os 2/3. Certo, a regra formal é essa, mas há regras não formais, não escritas, que contam. Está bem. E em 2015 isso ficou muito claro, mas o PS também as quebrou. Pois. E, portanto, não podemos agora invocar uma regra não escrita quando, na verdade, se quebraram todas as outras por trás. Por exemplo, a escolha do Presidente para a Assembleia da República, não é? Por exemplo, também era uma regra não escrita, mas foi quebrada. Se quem forma governo ou quem é chamado a governar é o líder do partido mais votado, e se o segundo partido mais votado deve ou não viabilizá-lo, isso também foi quebrado. Se as escolhas para juízes do Tribunal Constitucional devem ou não ser respeitadas, independentemente de haver direito de veto sobre este ou aquele, mas nos últimos anos houve várias pessoas que foram votadas para o Tribunal Constitucional, sobretudo pessoas indicadas pelo PSD ou pelo CDS, mas julgo pelo PSD, que foram votadas para o Tribunal Constitucional por delito de opinião. Eu acho que nós também falámos aqui sobre isto. E, portanto, nós agora não podemos vir ainda por cima invocar um falso argumento, que é, mas isto foi sempre tudo feito entre o PS e o PSD. Então vamos imaginar que o PS tinha 2 deputados. Vamos imaginar que o PS tinha 2 deputados. Se fosse o PSD, a força mais votada, que tinha 100 deputados, e o Chega tinha 80... E o PS 2. E temos que ir ouvir o PS porque tem 2 deputados. Não, as coisas não são estanques. Isso não funciona assim. O regime não foi feito para o PS e para o PSD. E, portanto, a maioria que conta é uma maioria 2/3. Deve haver uma discussão mais alargada, porque o PS, na verdade, continua a ser uma grande força política. Está ali taco a taco com o Chega. Também não podemos achar que, de repente, o Chega está muitos furos acima do PS. Objetivamente, não está. As coisas eventualmente, se o PS não fizer nada... Mas por enquanto não está. E, portanto, claro que se tivermos que pôr uma discussão sobre a revisão constitucional em cima da mesa, estes 3 partidos têm que ser ouvidos e as suas propostas têm que ser consideradas. Também não considero, por exemplo, que agora, para se evitar toda esta conversa da revisão constitucional, que se venha dizer não, porque não se pode fazer isto. Primeiro, a ideia da revisão constitucional agora foi lançada pela Iniciativa Liberal, porque a Iniciativa Liberal, na verdade, percebeu que esta maioria 2/3 é a única para a qual conta. E, portanto, teve alguma inteligência em colocar isso em cima da mesa, porque, enfim, tem que existir de alguma maneira. Mas todos os outros partidos à direita, pelo menos o Chega naturalmente aproveitou logo isso, porque há uma necessidade, mas há pelo menos uma necessidade de discussão sobre algumas coisas que podem mudar em Portugal. Mas isso é todo outro tema de conversa. O que não é tolerável é que se venha dizer que não pode haver revisão constitucional com o Chega à conversa, porque o Chega tem uma agenda que visa quebrar direitos, liberdades e garantias. Porque há aqui um único critério. Primeiro, os direitos, liberdades e garantias são limites materiais de revisão. Portanto, mas os direitos económicos e sociais não são. Mas os direitos, liberdades e garantias são limites materiais de revisão. E, portanto, devem ser considerados e devem ser respeitados e devem ser mantidos. Portanto, é aqui que esse cenário tripartite também conta, porque pode haver acordos por umas coisas e não haver para outras. Mas há aqui um fenómeno importante, que é as mesmas pessoas, à esquerda e à direita, que agora vêm dizer que esta ideia da revisão constitucional em cima da mesa, com uma maioria 2/3 composta pelo PSD, pela Iniciativa Liberal e pelo Chega, é muito perigosa e vem pôr tudo em causa, porque vem trazer perigo para os direitos, liberdades e garantias, são exatamente as mesmas pessoas que há relativamente pouco tempo e ainda hoje continuam a defender uma tentativa de revisão constitucional que estava em cima da mesa e que estava em marcha, que visava precisamente aumentar os mecanismos de suspensão de direitos, liberdades e garantias em sequência da pandemia. E, portanto, não é tolerável. É uma incongruência de todo o tamanho. Parece que não se está a jogar com as mesmas regras. Parece que um dos lados pode alterar as regras como... Mas não são. As regras nunca foram iguais para todos. E as regras... Bem, as escritas são as escritas, mas as regras não escritas nunca foram iguais para todos. E eu acho que, nesse sentido, o Bloco de Esquerda também leva aqui uma lição enorme. Porque, se calhar não percebeu, mas, e provavelmente vão continuar sem perceber,
Mas as pessoas, aquilo que disseram foi que, primeiro, o Bloco de Esquerda, quando surgiu como reação a uma certa situação. Portanto, é como se fosse o insurgente. E o Bloco de Esquerda dominou de tal forma a narrativa que tornou aquela insurgência na normalidade. Essa normalidade que se transforma em situação tem sempre uma reação de sinal oposto. E, portanto, as pessoas já não estão ali. Eles já não são eles já não são os insurgentes. Agora preciso o Isaac Newton. Exatamente. Toda a força tem uma reação, proporcional, mas em sentido contrário. E era como a falta. Eu lembro-me de ter esta conversa há uns anos com alguém que dizia: um dia as pessoas vão perceber que a falta de gravata nos deputados do Bloco de Esquerda se vai tornar a regra e as gravatas surgirão como reação. Mas é mais ou menos isto. E eu acho que a Mariana Mortágua não percebeu. E não percebeu várias coisas. Primeiro, não percebeu que é uma má líder partidária, que não conhece o seu país, que tem uma agenda retórica de transformação social que é contra a vontade da maioria das pessoas, que na verdade vive quase num mundo paralelo, utópico e revolucionário, e já não é aí que as pessoas estão, porque a revolução está em sentido contrário. Não caiu da sua superioridade moral. E depois, eu acho que leva aqui de facto uma grande lição, que é a Mariana Mortágua, com todos os defeitos que tem enquanto líder partidária, não percebeu, talvez não tenha percebido, que foi levado ao colo durante estes anos todos. Ao colo de Francisco Louçã e da simpatia da comunicação social. A Mariana Mortágua foi elevada... Falar em desproporcionalidade. Exato. Também. A Mariana Mortágua foi elevada à condição de semideus, como alguém que estaria, enfim, que era quase um oásis no meio do deserto da política, porque uma vez fez uma pergunta ao Zé Albava. Fez-lhe uma pergunta. E quer dizer, não foi a coisa mais corajosa do mundo. Tinha o Zé Albava numa comissão de inquérito a dizer que não se lembrava, não me lembro. E ela de repente olhou para ele e perguntou-lhe: isto para quem ganhou tantos prémios e tal, não se lembra de quase nada. Deixa-me dizer-te uma coisa, não vais gostar, espero que continuemos amigos, mas em algumas das comissões de inquérito e algumas das audições que envolviam casos de corrupção ou de crimes de colarinho branco, a mim pareceu-me que ela era uma pessoa que tinha conhecimento, e algumas das perguntas que ela fazia eram perguntas feitas com alguma competência económica, por assim dizer, ou competência daquilo que é... É só isso que eu queria dizer. Mas nós tivemos, sei lá, dezenas de comissões de inquérito nos últimos 15 anos. Quantos deputados não estiveram naquelas comissões a fazer perguntas tão ou mais assertivas do que aquela? E nenhum deles foi elevado à categoria de... Parecia que vinha aí a última bolacha do pacote. Que era, não havia ninguém. Portanto, depois da sumidade de Francisco Louçã, de repente nós tínhamos a Mariana Mortágua e o país tinha que levar com ela. Quer gostasse, quer no céu e Mortágua na terra. Era, mas o próprio Francisco Louçã, e depois, enfim, eu acho que até foi o José Miguel Júdice que fez essa graça nas 8 eleições, e eu concordo com ele. Que uma cidade como Braga, que é tão... enfim, tem tanta predisposição para bispos, não eleger o Francisco Louçã é uma coisa um bocadinho incompreensível. Porque, quer dizer, aquele tom sacerdotal e de pároco da aldeia que o Francisco Louçã teve durante tantos anos, falando sempre do símbolo, lá está, desta superioridade moral, e de repente, quer dizer, alguém que trouxe muita da violência retórica e da gonorreia verbal e da brutalidade durante os últimos 20 anos, de repente surge com aquele tom de paróquia a dizer que nós estávamos agora aqui a caminhar por um caminho de radicalismo e de falta de moderação na política e no trato com os outros. Quer dizer, quem é que institucionalizou a banalidade de dizer que alguém no governo, fosse do PS, fosse do PSD, que estava a cometer roubo sobre as pessoas? Lembras como é que ele recebeu o Jean-Marie Le Pen no aeroporto? Sim, isso foi há muitos anos. Sim, está bem. Isso foi há muitos anos. Mas há coisas mais recentes. Quando o PS institucionalizou, o Bloco institucionalizou-se para aí em 99, 2000. O Francisco Louçã, já nessa altura, falava na negociata, no compadrio. Não quer dizer que em algumas coisas até não tivesse razão, não é essa a questão. Mas a violência verbal... A forma, ele é um dos originários. Claro que é. Mas
Quer dizer, a brutalidade na retórica e na discussão política, primeiro, não é uma inovação, mas ele foi um dos grandes impulsionadores. Ele foi um dos grandes impulsionadores dessa violência. Quem é que disse ao Paulo Portas num debate que ele não tinha o direito sobre o aborto, que ele não tinha o direito de falar de vida porque nunca tinha dado origem a uma vida humana? Quer dizer, isto já não é... Isto é moderação. Isto é alguém que tem respeito pelos outros e que sabe o que é que está a dizer. Vamos só voltar a 2015, porque esta é uma data que tu dizes que marca, de facto, o início desta slow revolution, desta revolução lenta. O que é quebrado em 2015 que faz, de alguma forma, com que estejamos em 2025 a ver estas mudanças? Há várias coisas. Em 2015, primeiro, o PS, vamos lá ver, o PS de António Costa, que foi um PS que ressurgiu contra, sim, a moderação de António José Seguro e a capacidade de fazer acordos que António José Seguro tinha. Eu lembro que o António José Seguro, no período difícil da Troika, em que o PS tinha que se afirmar ao mesmo tempo como partido da oposição, mas também como responsável pela aplicação do memorando de entendimento, fez um acordo com o governo da altura, o PSD-CDS, para a descida gradual do IRC e para a reforma laboral. E isso teve resultados. E esses acordos foram todos rasgados porque o PS, o António Costa, para sobreviver enquanto político, e hoje está sentado no Conselho Europeu, no lugar mais confortável do mundo, para sobreviver politicamente naquela altura, teve que fazer um acordo com o Bloco de Esquerda e com o PCP, com um grande argumento, que era, no fundo, dizer que os partidos radicais à sua esquerda eram, eles sim, os partidos moderados, e os radicais eram o PSD e o CDS. Aquilo que aconteceu depois foi, no fundo, há 2 anos em que o Passos Coelho se mantém na liderança do PSD, alertando já naquela altura, muitas vezes, por uma série de coisas. Uma das últimas intervenções do Passos Coelho, em 2017, tem a ver com as alterações às leis migratórias. Em 2017. Não havia Chega ainda. Não havia Chega. E o Passos Coelho, em 2017, alerta para os riscos que Portugal iria correr se continuasse naquele caminho, porque, na verdade, tinha sido um frete que o PS de António Costa tinha feito à extrema-esquerda, para, no fundo, depois ter a sua condescendência numa série de coisas ao lado. E depois, ao mesmo tempo, quer dizer, o PS esteve durante anos a dizer que só havia 2 partidos radicais em Portugal, que era o PSD e o CDS. E quando aparece o Chega, também por muita incompetência das lideranças do PSD e do CDS durante esses anos, e quando aparece o Chega, então o Chega é um problema da direita. A direita é tão radical como eles, não podem falar com eles. Mas é um problema deles, que eles vão ter que resolver. E, portanto, de alguma maneira achou que isto ia durar para sempre. E, portanto, na verdade, quando surge aquele comunicado da Procuradoria-Geral da República, que tem o tal famoso parágrafo que as pessoas acham que o António Costa se demitiu por causa do parágrafo, que o afetou tanto, eu acho que o António Costa olhou para aquilo e percebeu claramente que isto é uma coisa que eu digo desde esse dia. O António Costa viu naquele parágrafo o motivo ideal e a hora exata para se pôr a andar daqui para fora. E para ir para onde está agora. E foi para onde está agora. Está no lugar mais confortável do mundo a assistir a tudo isto de bancada. Ele deve ter sido o primeiro surpreendido com a maioria absoluta. Não, com certeza. Eu acho que ele nem a queria. Olha, Nuno, estamos praticamente no último minuto. Adivinham-se aí tempos interessantes, no mínimo. Isso é uma maldição. Aquela coisa do que vivas em tempos interessantes, não é? Isso não é um desejo. Não. Isso é uma maldição. Sim, eu acho que há aqui uma coisa só muito em cima da mesa e muito rapidamente. O Luís Montenegro e a AD, aquilo que tinha a obrigação de fazer neste momento era: o meu programa é isto que eu quero fazer, é isto que eu quero executar, é isto que eu quero cumprir. E agora, tenho 2 parceiros, um ao lado esquerdo e um ao lado direito. Vou falar com os dois e dizer qual é que é o que melhor se adapta ao programa que eu quero cumprir. Ponto. O problema é, as coisas estão de tal maneira que nada disto vai acontecer, até por uma razão. É porque o Luís Montenegro não tem um programa para executar. Muito bem. E então fica já o convite para comentares os resultados das próximas eleições. Nuno Gonçalo, Poças, muito obrigado por ter estado aqui connosco uma vez mais.
Obrigado também pelo teu fair play futebolístico. Obrigado a si que nos acompanhou em mais um programa. Sabe, pode rever estas conversas subscrevendo o nosso canal de YouTube. Vá lá, clique no sininho, partilhe, comente. E se gosta de ouvir de manhã cedo, quando está nos transportes, quando está a ir a caminho do trabalho ou a levar as crianças para a escola, às 6 da manhã já está nas principais plataformas de podcast. Resta-me agradecer, já-lhe uma ótima noite. Até amanhã. Muito obrigado.